Querida senhora Denise, meu nome é Fernando e eu estava com seu marido quando ele morreu. Não sei como te contatar de forma adequada, mas o sargento uma vez me contou que vocês costumavam ler histórias como esta juntos, então imaginei que você também pudesse encontrar essas palavras. Ele disse que você não tinha medo de nada. Não importava quão sombria fosse a situação, seu humor era como uma luz a ser seguida. Mas imagino que você não esteja muito feliz ultimamente. Eu sei que, pelo menos eu não estou. Foram 2 tiros, um no peito e outro no estômago. Ele não abandonou sua posição, não enquanto ainda pudesse oferecer cobertura para nos dar uma chance de escapar da emboscada. Foi o que te disseram, não foi? Fiquei chocado quando li o relatório, mas acho que entendo por que mentiram. Eles queriam que ele tivesse uma morte de herói, sabiam que você não questionaria, e realmente isso era tudo o que lhes importava. Perdoe-me se estou ultrapassando os limites, senhora, mas se eu fosse você, gostaria de saber a verdade, mesmo que ela não fosse tão bonita como te contaram. O relatório disse que ele morreu em 22 de maio, depois da guerra, mas a primeira mentira começa aí. Tudo iniciou no dia 13, quando nossa equipe deu de cara com uma mina terrestre. Ela explodiu embaixo do pneu dianteiro esquerdo do nosso Jeep com um barulho tão alto que eu só consegui sentir. Fui jogado para fora quando o Jeep foi arremessado no ar, mas o sargento, seu marido, que estava no banco do motorista, levou a pior. O metal do Jeep não se desintegrou, ele derreteu e escorreu como cera de vela, deixando uma cratera no carro como se um meteoro tivesse acabado de atravessá-lo. Ninguém poderia explicar como seu marido saiu andando daquela com apenas um leve mancar. Assim como ninguém poderia dizer que ele seria o mesmo depois desse trauma. O médico disse que era um caso agudo de transtorno de estresse pós-traumático, mas eu já tive um caso assim na família antes e não me parecia nada com isso. Não sei bem como descrever, senhora, mas quando seu marido falava, dava a impressão que ele estava falando do fundo de um poço profundo, como se ele não estivesse realmente aqui, apenas um eco distante. Às vezes, ele olhava direto para mim e perguntava algo como: Fernando, quais pessoas da sua família esperam seu retorno depois de todo esse inferno? E conversávamos como 2 velhos sentados em um banco de parque, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Ele era desse jeito, até esse acidente com a mina. Depois disso, tudo mudou. Ele esquecia quem eu era ou quem ele era, vagando perdido e assustado, até que eu o encontrasse e o levasse de volta aos seus aposentos no nosso batalhão. Outras vezes, ele gritava com a parede, realmente fora de si, com o rosto vermelho, as veias do pescoço saltando e a saliva voando como a de um sargento em treinamento. Todo dia parecia que um lado sombrio de sua personalidade tomava um pouco mais conta dele. Mesmo quando ele estava lúcido, esquecia meu nome ou dizia algo que entregava o quão frágil estava sua mente. Uma vez, bem alto na frente de todos nos alojamentos, ele ordenou que todos subissem até a lua na mais fina das escadas, com a voz cantando como a de um louco. O capitão não viu, mas os outros homens viram. Eu os via zombando do sargento pelas costas, provocando-o por seus delírios de personalidade, e ele só piorava as coisas, ordenando que um homem deixasse crescer a barba ou perguntando por que o rei da Inglaterra estava tão atrasado. Ele virou motivo de piadas a portas fechadas e às vezes
As portas nem estavam fechadas. O pessoal já estava zombando dele na frente dele mesmo. Outros homens me criticavam por não participar dessa zoação. E como amigo, juro que nunca faria isso. Se o sargento me pedisse para pular, eu perguntaria de qual altura. E se ele dissesse que era de uma ponte, eu faria o meu melhor. Sempre respeitei muito seu marido, como amigo e meio que como um pai também. E olha, mesmo que seu marido tenha ficado totalmente louco, eu sabia que em algum lugar na mente dele ele estava são e entendendo tudo, em algum lugar onde ninguém mais podia alcançá-lo. Ele era o mesmo homem que salvou minha vida em mais de uma ocasião durante a guerra e eu o seguiria até o fim. Eu achava que, se de alguma forma ele percebesse que eu estava o ouvindo, realmente ouvindo de verdade, ele encontraria o caminho de volta em sua mente. Pensei que se eu o fizesse saber que eu não estava o julgando, desprezando ou o esquecendo, ele teria um motivo para retornar. Deus, Senhora, aqueles dias me aterrorizavam. Eu não estava apenas com medo pelo sargento, que parecia piorar cada vez mais, mas eu estava com medo por mim mesmo. A única maneira que eu tinha de dormir à noite era confiando que o sargento ia me manter seguro, e ultimamente nem os remédios me acalmavam. Mas eu não desisti dele. Quero que saiba disso. Cada coisa impossível que ele dizia, eu encarava e respondia: sim, senhor. Tudo, exceto em uma noite, no dia 22 de maio. A noite em que ele me segurou pelos ombros e olhou nos meus olhos. A noite em que ele realmente me reconheceu, quando me pediu para tirar a vida dele. Tudo começou com ele vindo até mim e dizendo: sinto que algo ruim está vindo, Fernando. Como se minha alma precisasse se livrar de uma coisa muito ruim que está dentro de mim há muito tempo. Eu disse para ele não se preocupar com isso. Todos nós nos sentíamos assim o tempo todo. Eram consequências da guerra. Ele riu um pouco, mas não desistiu do que falava. Quero, Fernando, que você coloque uma bala em mim. 2 para garantir. Algo está vindo, Fernando, e eu não quero estar aqui quando chegar. A próxima pergunta que ele fez foi quando custaria comprar a Índia. Eu disse que precisaria de um tempo para pesquisar, e ele me deixou ir descansar naquela noite. Ele não tinha o direito de me dizer umas coisas dessas. Eu não merecia ser colocado nessa posição onde eu tivesse que simplesmente ir embora envergonhado. Talvez os outros homens estivessem certos, pensei. Eu deveria ter chamado o oficial médico e mandado interná-lo há muito tempo para a segurança dele e de todos os outros. Eu simplesmente não conseguia admitir para mim mesmo que ele já tinha ido embora há muito tempo. É por isso que estou assumindo a responsabilidade pelo que aconteceu, senhora. E é por isso que estou escrevendo essa carta. Naquela noite, o sargento foi encontrado completamente nu, vagando pela base durante o turno da meia-noite. Foi aí que aconteceu. Sei, com certeza, que ninguém disparou um tiro antes dele e outro soldado estarem mortos. E o alarme nem chegou a ser acionado. Quero que entenda, senhora, que não ouvi tiro nenhum, ninguém ouviu. Há diferentes versões do que aconteceu depois disso. Alguns dizem que ele parecia ter pelos crescendo pelo corpo e uma boca cheia de sangue, como se fosse um monstro. Outros acham que ele estava tão drogado que não sentia dor nem remorso pelos homens que matou. Mas eu só posso te contar o que vi com meus próprios olhos. O sargento, como um animal faminto, estava com a cabeça enfiada no peito de um dos homens, o devorando. Quando tudo terminou, 7 corpos foram colocados junto à cerca, incluindo o dele. Uma bala na cabeça, outra no peito. Foram 2 para garantir. Nesse ponto,
O exército não mentiu. Foi exatamente como o sargento tinha me pedido. Mas me sinto um idiota por não ter escutado ele antes. E agora, além dele, mais 6 outras famílias vão passar pelo que você passou. Um soldado fardado vai bater a porta de cada uma das esposas desses maridos segurando uma bandeira enquanto dá a notícia de que seus maridos também não voltarão para casa. No entanto, o que o exército não te contou, e o que eles não querem contar a ninguém, foi que o sargento estava morto muito antes dessa noite, há uns 8 a 5 dias antes. Essa foi a melhor estimativa deles, colocando a morte real mais perto do dia 13. Ninguém sabe como seu marido saiu andando depois da explosão daquela mina. E minha teoria é que, na verdade, ele nunca sobreviveu à explosão. Até a próxima. Obrigado.